Meu grupo de pesquisa, a gente não usa jaleco, a gente não usa laboratório, a gente faz simulações. O que são simulações? Simulações é representar a natureza através de programas de computador. Vocês imaginem aqueles programinhas, vou pegar um bem antigo do Mario, sabe? Aquele que ele ficava pulando, o Mario ficava pulando. Para fazer um programa desses, tu tens que desenhar a gravidade, tu tem que desenhar quão longe uma pessoa pode ir, tu tem que desenhar coisas minimamente realistas. Pois eu faço isso com água. Eu pego moléculas que eu represento como oxigênios e como os hidrogênios, coloco várias delas, um monte delas, dentro de uma caixa e represento as interações que essas moléculas têm por interações ora atrativa, ora repulsiva, que representam a realidade. Aí eu pego esse modelo, e vocês devem imaginar que na literatura cada um tem seu modelo de água, tá? Eu pego um modelo de água, que eu já testei que funcione bem para algumas propriedades que os experimentos mostram, e puxo ele para uma realidade mais além. Ou seja, eu pego essas moléculas e jogo dentro de uma nanoestrutura. Vou lá e coloco elas dentro desse meu tubinho, que são os nanotubos de carbono. Aí eu pego essa caixa e vou apertando essa caixa para ver as moléculas fluindo. E aí vou medir, por exemplo, o fluxo. Vamos ver quantas eu consigo passar por unidade de tempo. Ao mesmo tempo que eu meço o fluxo, que qualquer experimental no laboratório poderia medir, eu consigo fazer uma coisa que os experimentais não podem fazer. Eu consigo olhar como elas andam. Eu consigo olhar como elas se distribuem. E às vezes eu consigo fazer uma coisa ainda mais maravilhosa. Eu faço uma rodinha em torno de 4 moléculas e faço Shazam! E as 4 moléculas viram uma única molécula. E aí vejo se eu sou capaz de entender com uma única molécula e uma interação fantasia, como é que o processo acontece. Se eu conseguir reproduzir o mesmo fluxo, significa que eu compreendi alguma coisa mais geral. Que o meu Shazam era um Shazam muito esperto. E com isso eu consigo entender o mecanismo de como as coisas acontecem. Não só medir como elas acontecem, mas fazer o mecanismo pelos quais elas acontecem. E é isso que o nosso grupo de pesquisa faz. A gente usa modelos realísticos, mas depois a gente faz modelos que a gente chama efetivos, que é esse Shazam, e com isso a gente consegue ter compreensão melhor do que acontece. Vou dar um exemplo. Sabia-se de experimentos que a água flui até 1000 vezes mais rápido do que deveria num nanotubo de carbono, dentro de um nanotubo de carbono. A gente foi lá, fez o experimento com as moléculas totais e observou a mesma coisa que os experimentais. Como diria minha mãe, o que tu ganhou com isso fazendo a mesma coisa que o experimental? O que eu ganhei é que depois eu pego 4 dessas moléculas, transformo numa só, e olho a estrutura desse sistema muito mais simples, com muito menos moléculas, e descubro que esse momento em que ela começa a fluir muito mais rápido é porque essas 4 moléculas se enfileiraram como uma fila indiana e estão entrando dentro do nanotubo como se fossem 2 tubos. Imagina, tem um tubo aqui, e quando tu joga um dentro do outro, se ele é um pouquinho melhor, ele escorre muito rápido, porque ele está todo estruturado, pois a água faz exatamente isso. E eu só consigo visualizar isso, realmente enxergar com meus olhos computacionais, porque eu fiz esse truquezinho de transformar 4 moléculas numa única molécula. Então esse é o truque que a gente, quando faz computação, pode fazer. A gente enxerga o microscópico, brinca com o microscópio, a gente é quase Deus, a gente transforma a natureza e com isso apreende alguma coisa sobre a natureza, algum mecanismo básico.